Pessoal, uma boa noite a todos os companheiros, companheiras. Importante que a gente pense um pouco na nossa estratégia. Eu queria ter a segurança do Rui de que a gente pode pegar um avião, botar no piloto automático e nós vamos ganhar as eleições no DF, em outros estados, no Brasil, eleger a maior bancada, eleger o maior Senado. E é só botar a mesma estratégia de sempre no piloto automático que vai. Essa é uma tese. Eu não concordo com ela. Eu acredito que há uma série de nuances que precisam ser levadas em conta na estratégia do PT para esse período. Há inclusive uma tese que eu tenho debatido em outros debates, que é a tese de que nós vivemos uma pequena turbulência agora no mês de julho. O avião baixou vários pontos, deu solavanco, subiu, desceu, né? E agora, graças a Deus, a bonança voltou e o piloto automático vai nos levar com o seu pulso firme até o paraíso em 2014. Não será assim. Não será assim por duas razões principais. A primeira é que nós vivemos uma enorme crise econômica do capitalismo mundial, com graves repercussões internacionais e nacionais, que limitam objetivamente a nossa estratégia histórica de produzir avanços nas políticas sociais para os mais pobres, sem mexer com os privilégios, a renda, a riqueza e o poder dos mais ricos. Isso que caracterizou, a nosso ver, o lulismo como filosofia de governo, tem a ver com o fato de que a elevação dos mais pobres, num contexto de crescimento econômico, permite que o cobertor cubra a orelha e o pé ao mesmo tempo, e que os mais ricos não paguem pela ascensão dos mais pobres. Isso não é possível mais. O governo da Dilma é um governo de instabilidade econômica, porque a limitação número 1 dessas políticas é a crise econômica em vigor. E é em nome desta política, né, em nome dessas dificuldades, que nós temos opções de governo. Ora puxando o cobertor para o lado dos mais pobres, ora tapando a orelha dos mais ricos. Essas limitações têm uma segunda repercussão. Também a ausência das reformas democráticas e populares limitam o nosso governo. Nós fizemos muito pelas cidades, mas não fizemos reforma urbana. Fizemos muito pelo homem do campo, pela mulher do campo, mas não fizemos reforma agrária. Fizemos muito de inovação política, mas não fizemos a reforma política. Não reformamos e nem enfrentamos a polêmica da reforma da mídia e não fizemos reforma tributária. As 5 grandes reformas democráticas e populares do nosso ideário não foram realizadas. Não foram realizadas porque exigem enfrentamento. E o método da conciliação é o método da mudança sem ruptura. Portanto, também essa limitação está dada. Essa limitação exige, e quanto a isso o nosso discurso até parece bastante homogêneo, que o centro da nossa discussão seja como enfrentar a crise, priorizando mudanças fundamentais que permitam a nós mantermos a nossa opção pela ascensão social dos mais pobres, pelo fortalecimento do mercado de consumo de massas, pela distribuição de renda e realizar as reformas democráticas e populares. Isso significa um governo de instabilidade. E essa instabilidade, ela é visível quando nós vemos povo na rua reivindicando avanços e direitos sociais, o empresariado sabotando o governo e botando a faca no pescoço da Dilma, a nossa base aliada no Congresso se dissolvendo e impondo ao PT derrotas fundamentais nas votações dos meses de agosto e setembro. Como essa semana, novamente, o PT foi colocado em situação humilhante no plenário da Câmara dos Deputados, não pela oposição, mas pelo racha da base
aliada que nesse momento vem contra o PT com mais voracidade do que o PPS, o DEM e o PSDB juntos. Isso significa também que as opções do governo estão fortemente pautadas pelo curto prazo. E a opção pelo leilão de Libra foi a opção do curto prazo, porque nós temos dificuldades de cumprir o superávit primário, porque nós não temos recursos para investimentos, para aumentar a taxa de investimento no curto prazo. E nós comprometemos uma parte fundamental da nossa política ao escolher o caminho do leilão. Quando a lei da partilha, que todos nós defendemos como um avanço em relação ao modelo anterior, prevê as duas modalidades, a do leilão e a da operação pela Petrobras, o que exigiria uma opção de enfrentamento da situação econômica com uma outra perspectiva, com investimentos, com os recursos que estão parados no Fundo Soberano, com a diminuição do superávit primário. Tem que tirar dinheiro dos de cima. Como não pode também tirar dinheiro dos de cima, nós temos que fazer opções de curto prazo que comprometem as nossas políticas de médio e longo prazo. Então, companheiros e companheiras, isso exige do PT, mais do que a bonança, uma análise de conjuntura pautada pela leitura dos jornais, é preciso perceber por onde passa hoje as dificuldades objetivas, não só para que a gente conquiste o terceiro mandato da Dilma, mas para que o terceiro mandato da Dilma, o segundo mandato da Dilma, seja um mandato mais transformador do que foram os mandatos de Lula e Dilma. Porque nós temos que avançar, e avançar é fazer reforma democrática popular. Fazer reforma democrática popular é mudar a política de alianças, para que ela seja programática e coerente com aquilo que a gente quer fazer. E é fundamentalmente repactuar com os movimentos sociais uma relação. Porque o PT abandonou a pauta política dos movimentos sociais em função de uma pauta exclusiva da luta institucional. Aquele caminho que a gente aprendia nos cursos de formação dos anos 80 até os anos 90, de que a luta institucional e a luta de massas, elas são duas dimensões da mesma estratégia partidária, ela foi abandonada pelo crescimento do espaço da luta institucional em detrimento do nosso engajamento e da nossa reflexão sobre a luta social. Aí a gente entende por que a juventude hoje não está de bem conosco. A gente entende por que nós não temos um processo de renovação. E a gente entende por que o Congresso tomou, nosso último Congresso, medidas fundamentais para abrir o PT para essa participação. Revalorizou os setoriais e os núcleos, criou a paridade de gênero, uma conquista histórica do PT para o Brasil, criou as cotas étnico-racial de juventude, mudou aqueles itens que fizeram do pé de uma bandalheira há 4 anos atrás, fez uma reforma política para o PT. Mas essa reforma política do 4º Congresso, ela ainda tem muitos entraves. E ela não será possível se não mudar a política do PT, porque a política do PT é que rege a sua organização. Se nós não estivermos convencidos da importância da luta de massas, o que está dito lá sobre setorial vai ficar no papel, vai continuar sem núcleo, vai ter uma formação política de perfumaria, vai ter uma política de finanças atrelada às doações das grandes empresas, porque as finanças do PT não cobrem as nossas despesas. Essa mudança é que exige uma nova política para o PT. Há os que defendem essa nova política para o PT, mas eles estão, muitos deles, engajados na campanha das chapas que formam hoje a atual maioria. E independente do voto no presidente, as decisões são tomadas por um diretório. E o fundamental para os diretórios do PT, sejam os distritais, sejam os zonais, sejam os estaduais e nacional, é a sua pluralidade e a sua condição democrática. E o pé de hoje é nivelador dessa pluralidade pela exclusão das correntes minoritárias, pela exclusão do pensamento de esquerda das instâncias de direção. E é por isso que nós estamos com essa chapa, nós estamos com essa candidatura, porque a hora que o PT nos perder, o PT vai deixar um pouco de ser PT. E a hora que a esquerda não tiver mais nas instâncias de direção,
a disputa vai ser entre o deputado A e o deputado B, a CNB1 contra a CNB2, contra o movimento A e o movimento B. Nós não podemos permitir que isso aconteça. E esse PED exige que nós coloquemos a política em primeiro lugar, porque o Congresso é quem vai decidir essas questões e as direções é que vão implementar as decisões do Congresso. Meu número é 170 e a nossa chapa é pela esquerda que queremos o Brasil, com Gilney Viana, presidente aqui do DF. Obrigado. Eu quero inicialmente saudar as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Acho que é um ganho imenso que esse PED tenha, ainda que de uma forma muito precarizada, aberto o debate para a militância em ambientes virtuais. É uma forma da gente superar essa situação de ficar discutindo aqui na superfície do lago, enquanto as máquinas definem o PED no fundo do lago profundo. A internet pode ser esse espaço. Por isso, eu quero reiterar aqui o apelo para que se realize o debate no dia 4. Um apelo para que o Rui esteja presente nesse debate e para que nós possamos fazer desses últimos debates na internet um espaço de reflexão importante sobre o nosso futuro. Nós discutimos aqui temas estratégicos levantados pelos nossos perguntadores e perguntadoras. Eu diria que, em primeiro lugar, já que eu me posicionei a respeito do tema do leilão de Libra na intervenção inicial, esse exemplo, ele mostra como é difícil duas questões. Primeiro, a autonomia do partido e dos movimentos sociais em relação ao governo. Autonomia não é oposição, autonomia é o respeito à diferença e a busca de uma agenda comum através do diálogo e do entendimento. Quando isso falha, o PT desaparece. Quando há um impasse entre movimentos sociais e governo, o PT não se posiciona. Qual é a posição do PT a respeito do leilão? Não há. Há uma posição do governo. Há uma posição de lideranças do PT a favor ou contra. Mas como o PT se posiciona? Nem a bancada, nós levantamos essa discussão, a bancada do PT não discutiu. O PT não pode viver à sombra do governo. O PT é um partido político que deve estar à frente do governo, conduzindo o governo, apontando rumos, elaborando políticas. Isso vale para Dilma e vale para Agnello. Por que é que nós temos que ter um partido amorfo quando nós estamos no governo? Quando o PT se esconde dos grandes temas da cidade, do Distrito Federal, do Estado ou do país, porque a elaboração fundamental é no governo. Essa relação é central, o PED precisa discutir isso e o nosso Congresso precisa deliberar. Não haverá uma agenda progressista no sentido das reformas democráticas e populares sem essa agenda comum PT, governo e movimentos sociais. Isso está provado nas manifestações de junho, porque o PT saiu da vergonhosa situação de lideranças nossas, do ministro da Justiça ao vereador de São Paulo, escrachando o movimento social nas ruas, criminalizando, oferecendo tropas para enfrentar a manifestação na rua, para uma postura proativa, quando a Executiva Nacional e a Dilma e o Haddad, ainda que ele tenha ido com o Alckmin para anunciar a volta da tarifa, mas quando naquela semana se mudou a posição e se disse, nós vamos nos apoiar na energia do movimento social nas ruas para avançar o nosso projeto. E quando nós fizemos isso, nós ganhamos os royalties para o petróleo e para a educação, nós ganhamos o Mais Médicos, que era repudiado pela opinião pública e que hoje é um programa que deixa a direita sem condições de falar nada de nós. Nós ganhamos quando nós vamos para o enfrentamento. Por isso o PT precisa conduzir a reflexão e precisa ser proativo na sua relação com o governo. Nós não acreditamos que vai ter reforma política sem constituinte exclusiva. Esse episódio que nós vivemos na Câmara, veja, não foi nem o projeto do Vacareza que foi a voto, foi pior. Nós perdemos e fomos escrachados pelo PMDB e partidos aliados, aprovando uma micro-reforma eleitoral e não se fala mais de votação do plebiscito.
Nós não podemos deixar a presidenta Dilma e a posição oficial do PT secundarizada porque os nossos aliados não caminham junto conosco. É preciso fazer um enfrentamento, não só coletar assinatura, mas ter uma atitude de combinar o jogo com os movimentos sociais e com os partidos de esquerda para que o tema do plebiscito volte à baila. Eu queria dizer, sinceramente aqui, o companheiro Rola é um companheiro combativo, uma liderança sindical. A fala dele não pode ser tripudiada, muito menos a dos outros companheiros. Por quê? Porque ela denota não um problema pessoal, mas um problema do partido. Eu pergunto o seguinte, qual é a política de formação? Qual é a formação política que o PT do DF dá para os seus militantes? Qual é a formação política que não deixa os militantes serem massa o tempo inteiro? Nós somos um partido de massa, mas não podemos condenar as pessoas a serem massa para que os quadros possam dirigir e fazer política em nome deles. Muito obrigado.